Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, estamos seguindo na meditação das leituras diárias propostas pela CPAD para a revista da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas, na classe dos adultos, no segundo trimestre de 2024, estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista deste trimestre é o ilustre pastor Osiel Gomes, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, bairro da capital maranhense, São Luís. Para a lição de número 12, que será aplicada, querendo Deus, dia 23 de junho de 2024, nós temos o tema semanal, a bendita esperança, a marca do cristão. E nesta quarta-feira, o título proposto pelos editores é A Esperança como Fio Condutor das Escrituras. E os textos propostos, que são dois, são Gênesis capítulo 3, versículo 15 e Apocalipse 12 e 9. Leamos primeiramente Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Meus amados, nós vemos que o primeiro texto na palavra do Senhor que registra a intenção de Deus na redenção humana está logo após a queda. Logo diante do julgamento do primeiro casal pela desobediência primeira ou original, como alguns dizem, nós temos o que os teólogos chamam de proto-evangelho, que é este versículo 15, quando determina o que o Senhor pensa e executará acerca da humanidade dali para frente. Veja que Deus ele já demonstra um plano de redenção. Isto que nós acabamos de ler é o primeiro texto. Mas em toda a Escritura nós temos tipos, vislumbres, exemplos, sombras, parábolas da revelação deste mistério da reconciliação, deste mistério da redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos um compêndio interessantíssimo acerca deste assunto em Hebreus, no capítulo 11, quando vai narrar minuciosamente, o que não teremos tempo de fazê-lo, mas minuciosamente, desde os primórdios até os dias atuais, a atuação do Espírito Santo, a revelação de Jesus Cristo e a esperança daqueles que pela fé creem na redenção. Nós vemos assim que a nossa esperança está consubstanciada na palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 4, nós vemos na primeira família, um dos filhos de Adão, por nome Abel, quando diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, Abel, lá antes da lei, antes de tudo ocorrer, ele já ofereceu a Deus pela fé
um sacrifício que foi recebido pelo Senhor, uma oferta. Na geração antediluviana, que nós chamamos, geração antes do dilúvio, nós temos Enoque. Enoque, no versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus, diz aqui: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi arrebatado porque agradou a Deus. É um belo testemunho para os nossos dias. Quem quiser ser arrebatado deve agradar a Deus. Pela fé, este Enoque, ele andou com Deus e a sua comunhão com ele foi tão grande que não viu a morte. O Senhor o chamou para si. O texto prossegue e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E logo após temos a figura de Noé. Na geração do dilúvio, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam ou não se viam. E é isto senão esperança. Temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja que a intenção de Noé era salvar a sua família, mas, esperando aquilo que não se via, ele temeu, preparou a arca e assim condenou o mundo de então. Obviamente, aqueles que não entraram na arca, que sucumbiram pelo dilúvio, foram afogados pelas águas do dilúvio, e foi feito herdeiro então da justiça. Ele foi ali o pregoeiro da justiça. Obviamente só tinha a família dele ao sair da arca, juntamente com os animais que ali estavam. Depois nós vemos a geração dos patriarcas. E no capítulo 8, no versículo 8 ao versículo 10 de Hebreus capítulo 11, nós vemos que a geração dos patriarcas, todos criam em uma terra, numa promessa, que estava além dos olhos. Veja o capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, lá naquele tempo, já havia a esperança de um lugar diferente, de um lugar que poderíamos chamar de metafisicamente diferente do que contemplamos hoje, de uma outra dimensão. Veja que pela fé, sem entender, sem ver, sem ter instrução, eles já criam. Assim também foi com a formação de Israel, a começar por Moisés, mas em todo o período que nós chamamos a dispensação da lei, não é? E especialmente quando Israel deixa o Egito, aqui diz que no versículo 11, capítulo 11, versículo 27, diz que Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A esperança na palavra de Deus. Muito embora Deus o havia aparecido ali numa epifania, né? Na sarça, ele tinha um contato muito próximo com Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, a nós todos, o nosso contato com Deus hoje é maior do que o de Moisés naquele tempo. A nossa relação com Jesus o Senhor é superior à relação destes grandes homens de Deus. O próprio texto de Hebreus 11, versículo 40 diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Em nós, o Senhor revelou
o mistério da igreja, que era um mistério escondido desde a fundação do mundo. Então, para encerrar, no capítulo 12 e versículo 9 de Apocalipse, nós vemos o cumprimento da palavra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O cumprimento da palavra, dita lá no proto-evangelho, confirmada nas escrituras no Antigo Testamento, trazida a revelação por Jesus Cristo em pessoa. Agora, no Apocalipse, nós vemos a consolidação de toda esta revelação e o fim de toda a mazela humana e a redenção com a glorificação eterna de todos os servos do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te conceda firmeza e esperança baseado nas Escrituras para seguir na carreira cristã. Amém.